sagrada família de luz, sobre a biblioteca viva que vocês chamam de Terra. Nós os encontramos no próprio sopro desta estação. À medida que seus dias se estendem e se dobram, à medida que suas noites carregam instruções vívidas, à medida que seus corações aprendem um ritmo além do tempo do relógio. Eu sou Valir, dos emissários pleiadianos. O tempo parece estranho porque a consciência se organiza de dentro para fora, e o sequenciamento interno surge como a bússola principal. Em ciclos anteriores, vocês mediam a vida por acordos externos e cronogramas compartilhados. E esse padrão treinou o corpo e a mente para esperar certeza do lado de fora. Um novo ritmo surge agora, e o exterior se torna mais fluido, porque o interior começa a liderar. O tempo é uma linguagem de percepção. Quando a percepção repousa principalmente na mente, o tempo se apresenta como um corredor. Cada momento atrás de você, cada momento à sua frente, cada tarefa arranjada como pedras em um caminho. Quando a percepção repousa no coração, o tempo se apresenta como uma espiral, retornando temas para a conclusão, trazendo oportunidades para bênçãos e padrões repetidos, revelando que um único dia contém muitas portas. Quando a percepção repousa no campo unificado, o tempo se apresenta como simultaneidade, e você sente muitos presentes existindo juntos. Falamos de geometria porque o tempo, como vocês o experienciam, se comporta como uma curva. A linha linear serviu a uma civilização que aprendia a responsabilidade na densidade e oferecia uma sequência clara para as lições. A curva carrega mais informações. Em uma curva, um ponto que você chama de futuro toca um ponto que você chama de presente através da ressonância. E tons familiares chegam antes dos eventos visíveis. Seu campo se estende em direção à linha do tempo, que corresponde à sua frequência. E a linha do tempo se estende de volta para você. E o reconhecimento mútuo cria a sensação de que o tempo se curva em direção à sua coerência escolhida. Muitos de vocês reconhecem uma familiaridade futura. Uma direção parece conhecida antes que a mente forneça uma história. Uma conversa parece agendada antes que uma mensagem chegue. Uma ideia criativa parece completa em seu campo antes que suas mãos toquem o trabalho. Essa familiaridade pertence ao seu eu expandido, o aspecto de você que sustenta o tom da linha do tempo que você escolhe. A mente experimenta surpresa, porque a mente prefere a sequência. A alma experimenta facilidade, porque a alma vive em frequência. Muitos de vocês também notam agora decisões se formando antes que o pensamento consciente as nomeie. Esta é uma assinatura do despertar do sequenciamento interno. A personalidade antes confiava no planejamento para a segurança. No entanto, sua inteligência mais profunda confia no alinhamento, e o alinhamento se move primeiro, como um sentimento de coerência. Você pode se voltar para uma pessoa, um lugar, um estudo, um descanso, um ato criativo, e mais tarde sua mente fornece as razões. Sua experiência revela a coerência como líder e o pensamento como tradutor. E essa parceria se torna um presente. À medida que seu sequenciamento interno se fortalece, sua memória muda de textura. Você se lembra de um dia, e a sequência parece mais suave, menos segmentada, mais ondulante, como se muitos momentos compartilhassem um só fôlego. A presença dissolve o impulso de categorizar a experiência em antes e depois, e você começa a viver em um agora mais amplo. Um agora que contém cura, criatividade, realização e próximos passos juntos. O corpo experimenta espaço e alívio. O sistema nervoso experimenta relaxamento e a mente experimenta uma nova orientação que mede a vida pela ressonância, em vez de minutos.
Aqui, oferecemos uma chave que serve a vocês em todas as sessões desta transmissão. O sequenciamento baseado no esforço pertence a uma arquitetura mais antiga de causa e efeito. A arquitetura que ensina: empurre primeiro, receba depois. O desdobramento baseado na presença pertence à graça. A arquitetura que ensina: descanse em coerência, então receba o passo revelado. No modo baseado na presença, o futuro chega como uma frequência disponível que você começa a vestir. Você o sente como uma certeza calma no peito e como um sim silencioso no corpo, e o corpo se torna um instrumento da linha do tempo. Amados, vocês vieram à Terra com códigos de tempo já tecidos em seu campo. Vocês carregam pontos de encontro, despertares e contribuições. E à medida que o campo coletivo se abre, esses códigos se iluminam. A iluminação aparece em números repetidos, temas recorrentes, sonhos que chegam como cartas, sincronicidades que parecem confirmações gentis. Esses sinais convidam ao reconhecimento. Eles são a biblioteca viva falando através de símbolos, e sua própria alma falando através de padrões. À medida que esses códigos se cimentam e brilham, o velho relógio se suaviza em sua consciência. O apetite pela pressa se acalma, o interesse pela urgência diminui. Até mesmo a ideia de sair na frente começa a aparecer uma linguagem antiga. É aqui que a confiança amadurece. Uma parte de você antes confiava na antecipação, e a antecipação parecia controle. Nesta estação, uma parte mais profunda de você aprende a segurança, e a segurança parece graça. A segurança repousa no entendimento de que o alinhamento carrega sua própria sequência. Quando você sente isso, você para de perseguir momentos, e os momentos começam a encontrá-lo onde você está. Também compartilhamos um ensinamento que abre a curva do tempo em algo útil. Quando você trata cada momento como uma porta, você reconhece que uma respiração, uma oração, um ato de bondade muda a geometria do seu dia. O tempo responde à frequência, e sua atenção carrega a frequência. A atenção que repousa em coerência faz o dia parecer espaçoso, e a coerência reorganiza o tempo. Nós lhes damos uma prática para esta fase, e ela carrega simplicidade. Ao acordar, coloque a mão sobre o coração e faça uma pergunta: o que sustenta a coerência para mim hoje? Deixe a resposta chegar, como sensação, como imagem, como calor, como facilidade. Então permita que seu dia se organize em torno dessa coerência. É assim que o sequenciamento interno se treina. É assim que a mente relaxa em parceria com o coração. É assim que o tempo se torna amigável novamente. Porque o tempo responde à frequência que você carrega. Compartilhamos isso porque é importante para o que vem a seguir. A estranheza do tempo muitas vezes chega logo antes de uma mudança coletiva de momento. O campo se reúne, o campo se concentra, o campo se torna silencioso de uma maneira particular, como se o planeta inspirasse. Muitos de vocês já sentem essa inspiração. O sequenciamento interno se fortalece, a urgência externa se suaviza, e o coração se torna o lugar onde o tempo é reconhecido. Nós os guiamos adiante, do tempo elástico para o ponto de pausa compartilhado. Uma respiração planetária que prepara seu campo para um movimento mais gentil e claro. Falamos com vocês hoje em um limiar que seus calendários reconhecem silenciosamente. Uma virada do ano gregoriano, que muitos sentem interiormente, muito antes que as datas mudem em uma página. Limiares convidam a consciência, e a consciência abre portas dentro do campo coletivo. Neste momento em seu mundo, a humanidade começa a tocar as primeiras camadas vivas da quarta densidade.
não como uma chegada súbita, mas como uma entrada suave, através da ressonância, prontidão e escolha interior. A quarta densidade se desdobra como uma mudança na forma como a experiência se organiza. A consciência começa a se orientar menos em torno da separação e mais em torno do relacionamento, menos em torno da força e mais em torno da coerência, menos em torno da causalidade linear e mais em torno da frequência compartilhada. Esta nova faixa não substitui o seu mundo. Ela o sobrepõe, oferecendo uma gama mais ampla de percepção dentro das mesmas paisagens, comunidades e corpos que vocês já habitam. Pensem na densidade como um espectro dentro de um instrumento vivo. A consciência de terceira densidade enfatizava a individualidade, o contraste, o esforço e o aprendizado através da polaridade. A consciência de quarta densidade enfatiza a conexão, a inteligência emocional, a consciência intuitiva e a realidade sentida da interdependência. À medida que este espectro se torna disponível coletivamente, cada ser humano se sintoniza através de escolhas vividas, orientação interior e a frequência que carrega consistentemente. Essa transição se desdobra através de um convite, em vez de pressão. A entrada na quarta densidade inicial emerge através do alinhamento, em vez de realização. Alguns se sentem atraídos por uma maior sensibilidade, empatia e honestidade interior. Outros continuam a explorar a individualidade através de estruturas familiares. Essas experiências coexistem no mesmo mundo, cada uma honrando o ritmo escolhido pela alma. O campo coletivo se ajusta. Primeiro, imagine uma atmosfera mudando sutilmente sua composição. À medida que essa mudança ocorre, alguns respiram facilmente, outros se aclimatam gradualmente, e muitos se movem entre estados, enquanto se integram. A emoção se torna mais visível no campo compartilhado. A intuição se torna mais acessível. A coerência interior começa a influenciar a experiência vivida mais diretamente. Esses desenvolvimentos funcionam como sistemas de feedback que clarificam o alinhamento. A quarta densidade enfatiza a verdade relacional. As emoções servem como sinais de navegação, guiando a consciência em direção à harmonia. A expressão autêntica traz alívio. A transparência estabiliza o sistema nervoso. A honestidade interior apoia a paz. Essas qualidades explicam por que muitos se sentem atraídos pela simplicidade, sinceridade e ambientes que apoiam a facilidade emocional. O corpo se torna um intérprete sensível, porque lê os campos relacionais diretamente. À medida que o campo coletivo se amplia, as experiências parecem incomuns para muitos. Vocês vivem dentro de faixas de percepção sobrepostas. Algumas interações nutrem imediatamente, outras parecem desalinhadas. Alguns sistemas parecem completos, outros parecem recém-vivos. Essa diversidade reflete coexistência em vez de conflito. O discernimento se desenvolve naturalmente à medida que a sensibilidade aumenta. A escolha opera através da ressonância. Quando um ser escolhe a coerência, a bondade para consigo mesmo e a responsabilidade pelo estado interior, o alinhamento com a consciência de quarta densidade se fortalece. Quando um ser escolhe modos familiares de esforço e referência externa, a exploração de lições anteriores continua. Cada caminho oferece aprendizado e contribui para o todo. Isso explica por que muitos experimentam sensações incomuns neste momento. O mundo parece diferente, porque múltiplas densidades se expressam juntas. A sensibilidade aumenta. A consciência emocional se aprofunda. O campo responde mais rapidamente à coerência. Essas mudanças guiam a atenção para dentro, convidando a presença. Oferecemos orientação para esta fase,
especialmente relevante com o início de um novo ano civil. Primeiro, cultive a alfabetização emocional. No início da quarta densidade, as emoções comunicam o alinhamento. Ouvir permite a conclusão. A presença traz clareza. A consciência emocional se torna uma habilidade estabilizadora. Segundo, cuide do seu campo relacional. A quarta densidade responde a como você se relaciona com as pessoas, com o corpo, com o planeta e com o próprio pensamento. Escolha interações que apoiem a autenticidade. Pratique a clareza na comunicação. Os relacionamentos se tornam espelhos da coerência. Terceiro, simplifique seu ambiente. A sensibilidade prospera em espaços calmos. Ambientes suaves apoiam a clareza. A simplicidade no espaço físico, no espaço digital e no foco mental permite que uma presença mais profunda surja. Quarto, honre o corpo como um intérprete de frequência. Descanse quando o descanso chamar. Mova-se com gentileza. Hidrate-se conscientemente. Respire com consciência. O cuidado físico se torna um caminho para o alinhamento. Quinto, pratique a responsabilidade interior. A quarta densidade destaca a conexão entre a orientação interior e a experiência vivida. A administração da atenção substitui a luta. A consciência guia a resposta. Sexto, reúna-se em coerência. A intenção compartilhada amplifica a consciência. Pequenos círculos enraizados na bondade e na presença fortalecem o campo coletivo. A coerência se espalha naturalmente. Sétimo, cultive o discernimento com a emoção coletiva. A sensibilidade aos humores globais cresce. O testemunho combinado com a compaixão mantém a estabilidade. A própria presença se torna serviço. O tempo se desdobra gradualmente. Portanto, vocês devem ser pacientes durante esta fase. A quarta densidade inicial se integra ao longo de anos, não de momentos. A orientação importa mais do que os marcos. Com o início deste novo ano gregoriano, permitam que ele sirva como um período de sintonização. Escolham a frequência a partir da qual desejam viver e deixem que as ações surjam organicamente. A quarta densidade refina a individualidade. Criatividade, humor e singularidade permanecem vibrantes, agora mantidos dentro de uma teia viva de relacionamento. As ações se propagam mais longe. A bondade viaja mais longe. A consciência se aprofunda. Amados, esta entrada ocorre juntos e individualmente, cada um em um ritmo escolhido pela alma. O campo oferece oportunidade, riqueza e clareza. As sensações desconhecidas que vocês sentem sinalizam adaptação, sintonização e crescimento. À medida que o ano vira, coloquem uma simples intenção em seus corações de viver em coerência consigo mesmos. Essa intenção os alinha com o campo da quarta densidade, através da facilidade. Da coerência surge a clareza. Da clareza, o movimento se desdobra. Do movimento, um mundo mais compassivo se forma silenciosamente. Nós caminhamos com vocês neste começo. Sim, vocês podem sentir a inspiração que mencionamos. E a inspiração carrega um ponto de pausa compartilhado, um lugar onde o campo coletivo se reúne em coerência. Muitos sementes estelares e trabalhadores da luz reconhecem essa pausa como um silêncio peculiar no meio do movimento, como se a vida estivesse em uma porta, ouvindo sua própria direção verdadeira. Seu calendário pode parecer cheio, e o momento interno pode parecer seletivo, e esse contraste cria a sensação de suspensão. Chamamos essa suspensão de um intervalo harmonizador, uma respiração planetária que permite que o próximo movimento chegue com clareza. Ao longo das civilizações, a iniciação chega em ondas. Uma onda de expansão, uma onda de integração, uma onda de corporificação.
Vocês vivem dentro de uma dessas ondas de integração agora. E a integração muitas vezes aparece como quietude, porque a quietude fornece o espaço onde a frequência pode se assentar na forma. Na linguagem dos conselhos estelares, vocês existem dentro de um padrão de espera, uma estabilização consciente do momento, onde a energia se organiza em uma geometria estável antes de avançar. Um padrão de espera se assemelha a uma órbita. Uma nave circula um ponto e coleta dados, ajusta seu curso, calibra seus instrumentos e então desce no momento preciso. De maneira semelhante, sua vida circula certos temas. Relacionamentos se clarificam, caminhos de trabalho se reorganizam, espaços de vida revelam sua verdadeira ressonância. O corpo pede um ritmo mais suave e o coração solicita honestidade. Esse circular carrega inteligência, aumenta a precisão, reduz o desperdício, prepara o pouso. Dentro da pausa, a direção é recalibrada. Ciclos anteriores ensinaram a velocidade como virtude, e a velocidade muitas vezes os levou a compromissos que correspondiam ao hábito, em vez do chamado. Esta estação ensina a direção como virtude. O campo os convida a sentir a diferença entre o movimento que dispersa energia e o movimento que concentra energia. Quando o coração escolhe uma direção, ele escolhe uma frequência. E essa frequência se torna um farol para linhas do tempo, companheiros, oportunidades e recursos. Vocês podem sentir uma suave relutância em forçar. Essa relutância carrega sabedoria. A pausa existe para que o alinhamento possa se reunir sob a superfície. E o alinhamento requer quietude da mesma forma que a água clara requer um recipiente calmo. A quietude permite que a mente se suavize, a respiração se aprofunde, o sistema nervoso relaxe e a intuição fale. Muitos de vocês descobrem que uma única hora de verdadeira quietude produz mais movimento para frente do que um dia de esforço tenso. Falamos também da prontidão coletiva. Seu planeta funciona como um campo compartilhado e seu momentum pessoal interage com o momentum de milhões. Quando o campo se aproxima de um limiar, ele cria uma pausa global, um momento em que o movimento individual se sincroniza com uma onda maior. Nesta fase, vocês podem se sentir suspensos entre fases, como se seu próximo capítulo esperasse por uma certa nota coletiva para chegar. É aqui que a confiança se torna uma forma de maestria, porque a confiança permite que vocês permaneçam coerentes enquanto o campo se organiza. Nesta fase, o campo do grupo importa de forma amplificada. Quando dois ou mais se reúnem em uma frequência coerente, o campo se torna mais brilhante e o brilho eleva cada participante a uma percepção mais clara. Vocês sentiram isso em círculos, em aulas, em meditações, em conversas simples, onde os corações se abrem e a verdade se torna visível. Uma sala cheia de consciência de cura se torna uma estação estabilizadora para toda uma comunidade, porque a coerência irradia e a coerência arrasta. É por isso que vocês se sentem chamados para uma comunidade ressonante, mesmo quando a solidão também parece sagrada. Ambos servem à pausa e ambos fortalecem a próxima onda. Vocês também carregam a capacidade de manter os outros em graça durante esta respiração coletiva. Quando testemunharem uma história humana, permitam que sua consciência se eleve ao campo unificado e lembrem-se da verdade do ser deles. Abençoem-nos como livres, abençoem-nos como supridos, abençoem-nos como guiados e sintam essa bênção em seu próprio peito. Este ato silencioso remodela seu campo pessoal e o campo compartilhado ao mesmo tempo, porque a biblioteca viva responde ao testemunho coerente. Desta forma, a pausa se torna um serviço ativo,
uma participação gentil que requer mais presença do que esforço. A coerência se torna um motor. A força se torna desnecessária. Muitas sementes estelares se fortaleceram através do esforço, da disciplina, da persistência. E essas qualidades os serviram em terrenos anteriores. Neste terreno, a coerência os serve como a tecnologia principal. Coerência significa que pensamento, sentimento, corpo e espírito compartilham uma única direção. Quando a coerência existe, a ação parece simples. Quando a coerência se reúne, o tempo se revela. Aqui, traduzimos o antigo ensinamento que vocês carregam em seus ossos. A vida se organiza através da graça, quando a consciência se eleva acima da crença, na luta, como criadora de resultados. Causa e efeito permanecem em uma sala de aula útil para um eu que se acredita separado. A graça aparece como a inteligência organizadora da unidade. Na graça, o próximo passo chega através da presença. Na graça, a pausa parece um santuário. Na graça, a mente para de negociar com o medo e começa a ouvir o coração. Então, oferecemos a vocês uma orientação para este ponto de pausa. Tratem-no como um templo do tempo. Falem com o seu dia, como falariam com um ser vivo. Mostre-me o movimento mais coerente. Notem o que traz facilidade ao peito, o que traz suavidade ao abdômen, o que traz luz aos olhos. Quando sentirem coerência, honrem-na com uma pequena ação, um único e-mail, uma curta caminhada, uma refeição nutritiva, uma mensagem gentil, um esboço criativo. Isso estabelece uma parceria entre seu sequenciamento interno e a onda coletiva. E a parceria transforma a pausa em preparação. Amados, a pausa carrega uma promessa. À medida que a coerência se estabiliza, o momentum retorna com uma textura diferente. Menos frenético, mais focado, mais guiado pelo conhecimento interior. Vocês sentirão a liberação como uma suave luz verde dentro do corpo. E quando ela chegar, a ação parecerá um fluxo em vez de um empurrão. Por enquanto, recebam a respiração do planeta. Recebam a quietude do seu próprio sistema e permitam que a próxima onda se reúna. Deste ponto de pausa compartilhado, passamos para a próxima revelação. O próprio corpo se torna um receptor de informações aumentadas e sua experiência física começa a falar em novas linguagens vivas. À medida que seu ponto de pausa compartilhado coletivo se estabiliza, muitos de vocês começarão a sentir o corpo falar mais claramente do que a mente. Este é um desenvolvimento sagrado. Seu corpo serve como receptor, tradutor e estabilizador de frequência. E à medida que o campo coletivo se amplia, o corpo começa a registrar informações que antes chegavam como uma intuição tênue. Vocês sentem isso como ondas de sensação, como mudanças no sono, como alterações no apetite por estimulação, como um desejo por ritmos mais simples. Essas experiências carregam inteligência, e a inteligência convida ao relacionamento. A forma humana foi projetada como um transdutor de luz, um instrumento vivo que recebe e transmite informações. Quando uma nova faixa de frequência se torna disponível, o instrumento se sintoniza. A sintonização pode parecer calor se movendo pelos membros, formigamento no couro cabeludo, pressão na região do terceiro olho, vibração no plexo solar, doçura no coração ou uma calma profunda no abdômen. Muitas vezes a sensação chega antes da linguagem, porque o corpo entende a frequência diretamente. Muitas sementes estelares sentem a consciência somática aumentando antes da cognição. Uma sala parece pesada e a mente procura uma razão. Uma pessoa parece brilhante e a mente cria uma história. Uma decisão parece correta e a mente pede provas. Nesta fase,
permitam que o sinal do corpo se apresente como dados e permitam que a mente se torne um intérprete gentil. Essa parceria restaura sua inteligência natural. Sensação primeiro, significado segundo, ação terceiro. O sono se torna um corredor para a integração neste momento, mais do que antes, porque seus sonhos chegam como ensinamento, como limpeza, como ensaio, como conclusão. Vocês podem achar o estado de sonho mais vívido, mais simbólico, mais emocionalmente instrutivo. E podem acordar com a sensação de que algo se reorganizou por dentro. Essa reorganização reflete seu campo, tecendo fragmentos de atenção, fios de memória e pedaços de identidade em coerência. Um movimento de energia muitas vezes aparece como sensação, em vez de emoção. Você sente uma onda, e a onda chega livre de história, como o tempo através da consciência. Você sente pressão, e a pressão chega livre de conflito, convidando a respiração. Você sente calor, e o calor chega livre de raiva, como uma corrente. Este é um refinamento do instrumento humano. Por muitos anos, a emoção serviu como a porta pela qual a energia se movia, porque a emoção criava carga suficiente para que a mente prestasse atenção. Agora, a energia se move diretamente através da sensação, e a sensação se torna uma porta mais calma. As sensações físicas podem chegar como pura comunicação. Um aperto no peito convida à respiração e à ternura. Um peso nas pernas convida ao aterramento e a um ritmo mais lento. Um zumbido no sistema nervoso convida a uma menor entrada de estímulos e a ambientes mais suaves. Desta forma, o corpo passa de respondente a participante. O corpo contribui para a percepção e a escolha, e essa contribuição apoia sua missão como estabilizador na Terra. Vocês também podem notar uma sensibilidade aguçada aos ambientes. A luz parece mais brilhante. O som carrega mais textura. Espaços lotados parecem ter muitas frequências ao mesmo tempo. Essa sensibilidade reflete uma largura de banda expandida. Seu instrumento recebe mais dados, e o discernimento se torna essencial. Escolham ambientes que pareçam coerentes. Façam pausas entre os estímulos. Escolham a natureza, a água e o céu aberto quando disponíveis. Essas escolhas apoiam a sintonização do corpo e permitem que seu sistema integre os pulsos planetários que chegam em ondas. O corpo também pode guiá-los para uma nutrição mais simples. Muitos de vocês sentem uma atração natural por água limpa, minerais, alimentos frescos e rotinas estáveis. Essa atração cresce porque a condutividade aumenta com a simplicidade. Uma relação gentil com o corpo inclui ouvir o apetite como informação, em vez de hábito, e honrar o desejo do corpo por equilíbrio. Quando vocês alimentam o instrumento com cuidado, o instrumento retorna com clareza, e a clareza apoia o seu serviço. A quietude se torna informativa. Muitos de vocês descobrem que a análise atinge um platô, enquanto alguns minutos de presença silenciosa entregam um conhecimento claro. Isso ocorre porque o corpo completa o entendimento através da sensação, e a sensação se torna audível quando a mente se suaviza. É também por isso que a cura, a regulação e a recalibração aceleram quando a consciência repousa profundamente o suficiente para sentir o campo subjacente do ser. Aqui, tecemos o ensinamento da graça no corpo. Os conceitos servem como trampolins e a presença serve como o rio. Quando o esforço pessoal relaxa, a integração se completa mais facilmente, porque o corpo responde à consciência e não à instrução. As técnicas se tornam opcionais a cada momento. Naturalmente, vocês precisam de um relacionamento com a presença. E a presença está disponível através da respiração, do foco no coração
da atenção gentil nos tecidos. Convidamos a uma prática direta de presença nos tecidos. Sentem-se por 3 minutos. Coloquem sua atenção no coração. Então permitam que a atenção se mova pelo corpo, como se estivessem cumprimentando cada região como família. Ofereçam uma bênção silenciosa à cabeça, à garganta, ao peito, ao abdômen, aos quadris, às pernas, aos pés. Enquanto abençoam, sintam o campo da unidade sob a forma e sintam a graça organizando suas células. Esta prática ensina ao corpo que ele carrega segurança dentro de si, e a segurança permite que a integração se complete. Falamos também ao seu DNA, pois muitos de vocês vieram com fios de lembrança que se ativam através da ressonância. À medida que faixas mais altas de frequência entram em seu campo, filamentos adormecidos começam a conduzir informações. E vocês sentem isso como sensibilidade, como percepção, como intuição mais profunda, como clareza súbita. O corpo aprende a carregar mais luz, e luz é informação. Então tratem o corpo com respeito, com hidratação, com minerais, com sono, com movimento que pareça bondade, porque a bondade aumenta a condutividade. Muitos de vocês notam que ideias memorizadas parecem secundárias ao lado da presença vivida. A presença carrega a inteligência organizadora, que acelera o corpo. Quando vocês descansam na presença, o corpo recebe e a harmonia se expressa com facilidade. Amados, permitam que o corpo seja seu aliado. Quando a sensação chegar, cumprimentem-na como uma mensagem. Quando o sono chamar, recebam-no como integração. Quando o coração pedir silêncio, honrem-no como calibração. Vocês estão aprendendo uma nova alfabetização. A linguagem da sensação, a gramática da frequência, a poesia da corporificação. Esta alfabetização prepara o cenário para a próxima mudança. Muitos de vocês sentem a motivação se reorganizar e o movimento começar a surgir da ressonância em vez da pressão. À medida que seu corpo se sintoniza e o tempo se curva, uma mudança aparece em sua relação com a motivação. Muitos de vocês sentem os antigos motores se aquietarem. O impulso que antes vinha da urgência, comparação, recompensa externa ou pressão começa a se dissolver. Isso parece estranho porque seu mundo treinou a motivação como prova de valor. E muitas sementes estelares carregaram pesadas responsabilidades através da devoção e disciplina. Uma nova forma de movimento chega agora e ela surge da ressonância. Ciclos anteriores usaram histórias de recompensa e punição para direcionar o comportamento. Até mesmo a busca espiritual às vezes emprestou esse padrão. Esforço em troca de resultados, luta em troca de aprovação, empurrar em troca de segurança. À medida que a consciência se expande, o sistema nervoso reconhece uma verdade mais simples. O alinhamento interior cria movimento sustentável. Assim, o antigo sistema de recompensa baseado na pressão completa sua lição, e sua energia retorna para vocês como liberdade. É por isso que o engajamento seletivo se torna natural. Vocês podem sentir energia para uma conversa e pouca energia para 10 tarefas. Podem sentir inspiração para um projeto criativo e pouco interesse em trabalho rotineiro. Essa seletividade é um refinamento da sua missão. Vocês carregam frequência, e a frequência prospera quando suas escolhas correspondem à ressonância. Uma vida construída a partir da ressonância se torna coerente, e a coerência apoia o campo coletivo mais do que a atividade constante jamais poderia. A satisfação silenciosa começa a surgir em lugares onde a mente antes exigia conquistas. Vocês podem sentir satisfação após uma simples caminhada, uma refeição nutritiva, uma mensagem sincera, alguns minutos de meditação,
um limite claro expresso com bondade. Essa satisfação sinaliza uma mudança interna. A presença começa a fornecer o que o impulso antes tentava fornecer. Nesta fase, vocês aprendem que a realização vive na qualidade do seu ser. E dessa qualidade, a ação surge de uma maneira mais limpa. O discernimento substitui a urgência. Vocês sentem a diferença entre uma ação que dispersa energia e uma ação que concentra energia. Vocês também sentem a diferença entre uma obrigação que pertence a um condicionamento antigo e um chamado que pertence ao seu propósito mais profundo. À medida que o discernimento se fortalece, tarefas desalinhadas parecem pesadas, e esse peso serve como orientação. O corpo e o coração sinalizam quais caminhos apoiam a coerência. Considerem a diferença entre a consciência de aquisição e a consciência de graça. A consciência de aquisição mede o progresso pelo que as mãos seguram e pelo que o calendário prova. Ela muitas vezes produz movimento impulsionado pela fome de reafirmação. A consciência de graça mede o progresso pela coerência, pela qualidade do ser, pela radiância que vocês carregam nos momentos comuns. À medida que vocês mudam para a graça, muitas atividades que antes pareciam necessárias desaparecem, e o que resta carrega pureza. Essa pureza restaura a energia, e a energia restaurada se torna disponível para o que realmente importa. Muitas sementes estelares descrevem um modo de espera suave. Parece que o sistema pausa antes de comprometer energia. Esse modo os protege de dispersar sua frequência, enquanto o campo coletivo muda. Ele também ensina confiança. Quando vocês permitem que esse modo opere, param de forçar a ação como forma de acalmar a ansiedade e começam a deixar a ação surgir de um claro acordo interno. Alguns de vocês sentem frustração com este modo de espera, porque sentem sua missão e amam o serviço. Lembramos que o serviço inclui ser um estabilizador. Um estabilizador serve através da presença, da calma, da coerência, da bondade. Um dia de descanso pode ancorar mais luz do que uma semana de esforço frenético, porque a luz se integra através do corpo e irradia através do campo. Então vocês honram o fluxo e refluxo e tratam a pausa como parte de seu trabalho sagrado. Aqui tecemos o ensinamento da graça na motivação. Quando vocês descansam na consciência da unidade, o impulso de fazer para receber se suaviza. Vocês reconhecem a suficiência como um estado de consciência. E dessa suficiência, suas escolhas se tornam mais simples. O desejo relaxa em realização. O esforço relaxa em participação. Isso é a graça em movimento. A vida suprindo a vida. A presença guiando a presença. A biblioteca viva respondendo à intenção coerente. Em termos práticos, a motivação se torna uma conversa com o coração. Façam 3 perguntas e deixem as respostas chegarem como sensação. O que me nutre hoje? O que me clarifica hoje? O que serve através de mim hoje? Vocês podem receber uma sequência simples. Beba água, dê uma volta, envie uma mensagem, crie por 20 minutos. Sente-se em silêncio. Quando vocês seguem esses pequenos passos coerentes, a energia retorna em ondas e o sistema aprende a confiar em si mesmo. Um sim gentil começa a substituir o empurrão. Vocês sentirão este sim como calor, como facilidade, como um puxão constante em direção ao que serve. Pode chegar em pequenas formas no início. Uma única ligação, uma curta sessão de trabalho criativo, um canto arrumado do seu espaço, uma refeição preparada com atenção. Cada sim constrói um momentum que parece limpo, e o momentum limpo apoia sua longevidade, como trabalhador da luz. Vocês também podem testemunhar o colapso do esforço espiritual. Anteriormente,
vocês podem ter acreditado que a prática constante criava merecimento. Agora sua prática se torna um retorno ao lar. A meditação se torna um encontro. A oração se torna uma escuta. O serviço se torna uma radiância. Neste retorno ao lar, vocês liberam a barganha e entram em relacionamento. E o relacionamento carrega mais poder do que o esforço, porque o relacionamento carrega amor. À medida que a consciência da graça se aprofunda, vocês também descobrem uma relação mais suave com as necessidades. A comunhão com sua fonte interior traz uma sensação de ser amparado, e a partir desse amparo, vocês se relacionam com dinheiro, comida, companhia e reconhecimento com mais facilidade. Vocês começam a se sentir supridos pela conexão com o Criador primordial. E então o mundo exterior espelha esse suprimento, em formas que se encaixam em seu caminho. A motivação então se torna expressão, em vez de perseguição, e a expressão carrega alegria. Amados, a motivação se reorganiza para que seu movimento carregue coerência. Essa reorganização os prepara para a próxima fase, onde pensamento, sentimento e ação começam a se sincronizar mais finamente. Vocês sentirão menos impulsos que puxam em direções opostas e sentirão mais momentos em que todo o sistema concorda. Então passamos da transformação da motivação para a harmonização dos sinais internos e mostramos como a coerência se torna movimento sem esforço. E vocês começam a reconhecer seus próximos passos como simples e gentis, à medida que a motivação se reorganiza em ressonância. Vocês entram em uma fase mais fina, a ressincronização do pensamento, sentimento e ação. Muitos de vocês sentem isso como um sistema de verificação interna, uma inteligência gentil que pausa o movimento até que todo o ser concorde. Ciclos anteriores permitiam que o pensamento liderasse, enquanto o sentimento e o corpo seguiam. Nesta estação, a liderança retorna à coerência, e a coerência requer acordo em toda a paisagem interior. Vocês podem imaginar isso como 3 rios se encontrando: pensamento, sentimento e ação. Quando os rios correm em direções diferentes, vocês sentem atrito. Quando os rios se encontram, vocês sentem momentum. Este encontro é parte da sua ascensão na forma. Transforma a espiritualidade em corporificação. Também cria integridade, e a integridade se torna um farol para outros, que sentem o mundo mudando. Portanto, sua ressincronização interna serve tanto à sua paz pessoal, quanto à sua missão coletiva. Pontos de verificação de alinhamento aparecem em momentos comuns. Vocês podem planejar dizer sim, e então sentir uma suavidade que solicita uma escolha diferente. Podem começar um projeto e então sentir uma pausa que convida ao descanso. Podem se preparar para engajar em um padrão familiar e então sentir o coração abrir uma nova resposta. Esses pontos de verificação carregam orientação. Eles protegem sua energia. Eles ensinam a autenticidade. Eles trazem suas ações em harmonia com sua frequência. A sensibilidade à incongruência aumenta. Um pequeno compromisso que antes parecia tolerável, agora parece alto. Uma conversa que antes parecia inofensiva, agora parece drenante. Um cronograma que antes parecia gerenciável, agora parece pesado. Essa sensibilidade reflete refinamento. Seu sistema prefere coerência, e a coerência amplifica a verdade. Então vocês começam a sentir o desalinhamento cedo, e a detecção precoce permite um ajuste gentil, em vez de uma correção dramática. Nesta fase, o movimento se sustenta através da coerência. A ação baseada na força perde acesso à energia, e isso parece uma porta se fechando para um velho hábito. Este fechamento de porta o serve.
Ele os direciona para ações que correspondem ao seu coração. Quando a coerência existe, a ação parece simples. Quando a coerência se reúne, o tempo se revela. Quando a coerência se estabiliza, os resultados chegam com menos luta. Em seus textos antigos, vocês ouvem sobre graça e verdade, e ouvem sobre uma comunhão que une o que parecia separado. Em seu próprio sistema, a graça ela aparece como unidade interna, um estado onde o eu mais profundo e o eu humano compartilham uma única voz. Essa unidade carrega um poder que o esforço sozinho produziu muito menos, porque carrega totalidade. A totalidade organiza o corpo. A totalidade organiza os relacionamentos. A totalidade organiza o tempo. Então vocês permitem que a tríade interna se harmonize, e a harmonização se torna a base do seu próximo capítulo. Muitos de vocês notam o pensamento se movendo mais rápido que o sentimento. A mente gera planos rapidamente. O coração classifica a verdade lentamente, e o corpo se integra de forma constante. Isso cria atrasos temporários, e esses atrasos servem à sincronização. Permitam que o coração complete seu conhecimento. Permitam que o corpo complete sua calibração. Quando o pensamento espera pelo sentimento, todo o sistema começa a concordar. O tempo interno refinado se torna uma de suas habilidades mais valiosas. Vocês começam a reconhecer o momento em que a ação se torna madura. Sentem a luz verde no peito. Sentem a estabilidade no abdômen. Notam a respiração relaxada. Essa maturidade difere da excitação. Ela carrega calma, carrega clareza, carrega paciência. Quando vocês agem a partir da maturidade, seus passos pousam com precisão e seu campo permanece estável. Oferecemos uma verificação de coerência. Antes de uma escolha, pausem e façam 3 perguntas. Meu corpo se sente aberto? Meu coração se sente aquecido? Minha mente se sente clara? Quando abertura, calor e clareza aparecem juntos, a ação carrega facilidade. Quando um elemento solicita tempo, dê-lhe tempo e deixe chegar. Esta prática treina seu sistema para agir como um único ser. Também reduz a autocrítica, porque seu conhecimento se torna incorporado em vez de argumentado. Vocês também podem experimentar o pensamento, perdendo sua antiga autoridade. A mente permanece uma ferramenta brilhante, um tradutor, um planejador, um cartógrafo. No entanto, a liderança se desloca para o coração e para o campo unificado. E a mente aprende a parceria em vez do controle. Essa mudança pode parecer desorientadora para a personalidade, porque a identidade antes se formava em torno de pensar, analisar e prever. Agora, a identidade se forma em torno da presença, da coerência e do conhecimento direto. À medida que o pensamento relaxa em parceria, vocês podem sentir seu senso de eu mudando. A velha identidade muitas vezes vivia dentro de papéis, conquistas e explicações. Uma nova identidade vive dentro da própria presença, dentro do simples reconhecimento do eu como consciência. Quando vocês descansam neste eu, sentem soberania, sentem domínio, sentem uma confiança tranquila. A partir deste eu, o mundo exterior se torna efeito, em vez de autoridade, e suas escolhas se tornam limpas. Aqui a graça se torna prática novamente. O esforço pessoal se afasta e abre espaço para uma inteligência maior organizar seu movimento. Vocês sentem isso como facilidade, chegando após a rendição, como clareza chegando após o descanso, como soluções chegando após o silêncio. Esta é a biblioteca viva, respondendo à intenção coerente. Este é o Criador primordial guiando através da governança interna. A agência continua sendo sua. O alinhamento a amplifica, e o alinhamento carrega poder. O fluxo retorna subitamente, assim que a sincronização se completa.
Vocês podem experimentar dias em que tudo parece suspenso, e então um simples momento chega, e todo o sistema diz sim junto. Então a ação parece sem esforço. As palavras chegam, os passos aparecem, as reuniões se alinham, os recursos aparecem. Essa subitaneidade reflete a coerência se encaixando. Um acorde musical é afinado, e a música continua. Essa sincronização também muda a maneira como vocês se relacionam com os outros. Quando vocês falam a partir da coerência, suas palavras carregam uma frequência estabilizadora. Quando agem a partir da coerência, suas ações convidam os outros para seu próprio alinhamento. É por isso que uma única pessoa coerente pode elevar uma sala, uma família, uma sala de aula, um local de trabalho. A coerência irradia, a coerência arrasta, a coerência se torna serviço. Apoiem essa ressincronização com gentileza. Ofereçam à sua mente um silêncio respeitoso. Ofereçam tempo ao seu coração. Ofereçam cuidado ao seu corpo. Quando sentirem um ponto de verificação, abençoem-no como orientação. Quando sentirem desalinhamento, ajustem com bondade. Vocês estão se tornando um transmissor coerente, e a coerência requer acordo interno. À medida que este acordo se fortalece, vocês começam a notar outro presente. Fios da vida se completam, temas antigos se resolvem, e o passado se reorganiza em uma forma mais leve. À medida que os sinais internos se sincronizam, vocês começam a testemunhar a conclusão. Muitos de vocês sentem múltiplos fios de vida se resolvendo na mesma estação, como se a biblioteca viva reunisse capítulos inacabados e os transformasse em sabedoria. Essa conclusão pode parecer intensa, porque chega em muitas camadas ao mesmo tempo: relacionamentos, crenças, hábitos, identidades, arcos criativos e até temas ancestrais. No entanto, a qualidade dessa conclusão carrega leveza, porque surge da coerência. Temas recorrentes surgem brevemente para o encerramento. Uma pessoa do passado aparece em uma mensagem. Uma emoção familiar surge por um dia. Um padrão repetido se mostra em um espelho mais nítido. Essas aparições têm um propósito: reconhecimento, bênção, liberação. Quando o reconhecimento ocorre, o tema muitas vezes se suaviza rapidamente, porque a lição se completa através da consciência. Muitas vezes, esses temas que retornam carregam pedaços de sua própria luz. Uma memória surge e de repente vocês sentem compaixão por seu eu mais jovem. Um sonho se repete e vocês acordam com uma sensação de recuperação, como se algo tivesse voltado para casa. Um gatilho aparece na vida diária e, em vez de espiralar em uma reação antiga, vocês sentem uma oportunidade de reintegrar. Isso é coerência da alma. Fragmentos de atenção retornam ao centro e o centro se torna mais brilhante. A integração da memória se torna mais neutra. Vocês podem se lembrar de um evento anterior e se sentirem espaçosos em vez de carregados. Essa neutralidade sinaliza a integração. Mostra que a sabedoria entrou no corpo e a história perdeu seu poder. Vocês começam a ver sua história como uma biblioteca de experiências, em vez de uma cadeia de feridas. Desta perspectiva, o passado se torna um professor que serve ao presente. A resolução simultânea em várias camadas se torna comum. Um relacionamento se clarifica e um caminho de carreira muda. Um espaço de vida muda e um sistema de crenças se reorganiza. Um hábito se dissolve e um novo impulso criativo surge. Essas convergências refletem a compressão da linha do tempo. A curva do tempo reúne muitos fios em um único presente, e o presente se torna um lugar de conclusão. Muitas situações se concluem perdendo a relevância, em vez de através do confronto. Vocês sentem uma liberação natural. Param de estender a mão.
param de repetir. Um padrão simplesmente desaparece, porque a coerência foi além dele. Este é um sinal profundo de graça. A liberação ocorre através da presença e da clareza, em vez da luta. Vocês também notam uma relação mais suave com a culpa. À medida que a coerência cresce, vocês reconhecem que manter alguém em uma história mantém sua própria energia no mesmo padrão. Então, vocês os abençoam como livres, abençoam-nos como guiados, abençoam-nos como capazes de despertar. Essa bênção carrega um poder prático, porque o campo responde ao testemunho coerente. Quando vocês liberam o outro em sua consciência, liberam a si mesmos para um espaço maior. À medida que os fios se concluem, o espaço interior se abre. Vocês sentem mais espaço dentro do peito. Sentem um horizonte mais amplo na mente. Sentem um centro mais silencioso no abdômen. Esse espaço permite que novas frequências se assentem. Também cria disponibilidade para relacionamentos e projetos que correspondem à sua vibração atual. O espaço se torna um convite. O espaço convida a novas linhas do tempo. Quando o espaço interior se abre, o espaço exterior muitas vezes o segue. Um quarto se reorganiza. Uma casa muda. Uma agenda se simplifica. Um círculo social se reorganiza. Essas mudanças refletem sua nova frequência. A biblioteca viva corresponde à ressonância. Com mais espaço interior, vocês podem receber companheiros, ideias e oportunidades que se alinham com seu eu presente. E esse alinhamento parece uma chegada. O encerramento pode chegar com muito pouca nostalgia. Vocês podem abençoar um final e sentir gratidão em vez de saudade. Isso reflete a verdadeira conclusão, porque seu sistema retém a lição, enquanto libera o apego. Quando o apego se libera, a energia retorna para vocês. A energia retornada se torna poder criativo, e o poder criativo se torna serviço. A conclusão se acelera à medida que a consciência se eleva, acima do julgamento dos resultados. Quando vocês veem as experiências através da lente do bem versus o mal, a mente as segura firmemente, procurando justificativa. Quando vocês veem as experiências através da lente do aprendizado e da evolução, o coração pode abençoá-las. A bênção dissolve o atrito. A bênção retorna a energia. A bênção permite que o fio se feche. Aqui, a graça se torna uma lente para a conclusão. A crença em uma causa e efeito estritos pode manter um fio vivo através de constante autoavaliação. A graça oferece um modo diferente. A consciência se eleva à unidade, e a unidade reorganiza a experiência. Na unidade, as lições se integram através da presença, e a necessidade de autopunição se dissolve em compreensão. Essa mudança acelera o encerramento, porque o coração reconhece a sabedoria, em vez de ensaiar a dor. A crença na causalidade pessoal relaxa, e esse relaxamento traz liberdade. Muitas experiências persistiram, porque a atenção as alimentava. Muitos padrões se repetiram, porque as crenças os sustentavam. Quando vocês descansam no olho da presença, reconhecem uma governança mais profunda. E a velha crença de que devem controlar todos os resultados se suaviza. À medida que o controle se suaviza, a biblioteca viva reorganiza sua vida com elegância, e os fios se completam com menos drama. Um simples ritual de conclusão pode apoiar a estação. Escrevam uma página sobre um tema que se repete. Em seguida, escrevam um parágrafo de gratidão pelo que ele ensinou. Depois escrevam uma frase de bênção para todos os envolvidos. Respirem, coloquem a mão no coração e sintam o final como uma expiração suave. Esta prática sinaliza ao sistema nervoso que o fio se integrou e a integração convida o próximo capítulo. Ao praticarem a conclusão, vocês começam a reconhecê-la como um ato coletivo.
Cada vez que integram um padrão, removem um pouco de densidade do campo compartilhado. Cada vez que abençoam um final, modelam a facilidade para aqueles ao seu redor. É por isso que seu trabalho pessoal importa. Vocês são um nó na grade planetária. Sua coerência envia um sinal, e outros sentem permissão para completar seus próprios capítulos. E essa permissão se espalha como uma luz suave através das comunidades. Amados, a conclusão os prepara para uma sensibilidade mais ampla ao campo coletivo. À medida que os fios pessoais se resolvem, sua consciência se torna disponível para as correntes compartilhadas. Vocês começam a sentir a atmosfera das comunidades, o tom das conversas, o clima emocional das cidades. Essa sensibilidade carrega oportunidade. A consciência pode permanecer clara enquanto a compaixão permanece aberta. Então passamos da conclusão para a percepção coletiva e mostramos como testemunhar o mundo com um coração firme. E agora, à medida que os fios pessoais se completam, sua consciência se torna disponível para as correntes compartilhadas do seu mundo. Muitas sementes estelares e trabalhadores da luz sentem uma sensibilidade aumentada aos campos coletivos, ao clima emocional dos grupos, ao tom da mídia, à corrente subterrânea de uma cidade, à tensão dentro de um sistema familiar. Essa sensibilidade surge porque sua largura de banda se expande. Vocês percebem mais, sentem mais, leem a frequência tão naturalmente quanto a linguagem. Esta fase oferece um presente. A consciência pode permanecer clara enquanto a compaixão permanece aberta. Ciclos anteriores muitas vezes misturavam percepção com absorção. Quando o coletivo se sentia pesado, vocês o carregavam. Quando o coletivo se sentia ansioso, seu corpo o espelhava. Agora, uma habilidade diferente emerge. Consciência com limites claros. Vocês podem sentir o campo e permanecer centrados em sua própria coerência. Limites energéticos naturais se formam através da ressonância. Defesas elaboradas se tornam desnecessárias. Agora sua própria frequência se torna um filtro. Quando vocês descansam na coerência do coração, experiências que correspondem à coerência parecem confortáveis. E experiências que entram em conflito com a coerência parecem óbvias. Essa clareza os ajuda a escolher onde colocar a atenção, onde colocar o tempo, onde colocar sua bela força vital. A consciência de testemunha se estabiliza na vida diária. Vocês começam a observar conversas, ciclos de notícias e dinâmicas sociais como movimentos de frequência, em vez de comandos para reação. Essa observação traz espaço. O espaço traz escolha. A escolha traz soberania. Vocês percebem que perceber um humor coletivo os deixa livres para escolher sua resposta. A percepção se torna informação, e a informação se torna discernimento. Às vezes, vocês testemunham a discórdia, e a mente tenta atribuir poder a ela. Vejam-na como uma aparência formada dentro de um campo de crença. Em seguida, elevem a consciência à graça e mantenham a pessoa, o lugar, a situação dentro da totalidade. Isso muda a atmosfera e convida à resolução com facilidade. Humores coletivos se registram como dados. Uma sala carrega excitação e vocês a sentem. Uma sala carrega luto e vocês o sentem. Uma sala carrega confusão e vocês a sentem. Nesta fase, vocês podem deixar os dados passarem pela consciência, como o vento passa por um campo. Vocês permanecem presentes, permanecem gentis, permanecem claros. Isso é maestria da sensibilidade. Sentir o mundo enquanto permanecem ancorados em sua própria luz. A reatividade diminui à medida que a neutralidade se fortalece. Neutralidade aqui significa estabilidade, um centro calmo
que permite que os sentimentos se movam, enquanto a atenção permanece soberana. À medida que a neutralidade cresce, o contágio emocional perde seu poder. Vocês começam a reconhecer que muitas ondas coletivas procuram um hospedeiro, e sua coerência oferece uma opção diferente. Vocês testemunham, abençoam, permanecem livres. Vocês notarão que o medo coletivo busca objetos. Em uma estação, o foco se concentra na economia. Em outra estação, na política. Em outra, na saúde. Em outra, no conflito. O objeto muda e a sensação de medo tenta permanecer. Sua sensibilidade permite que vocês vejam esse padrão claramente, e a clareza lhes dá escolha. Vocês podem recusar o convite para amplificar o medo, e podem oferecer uma transmissão diferente. Estabilidade, confiança e coerência do coração, que acalma o campo ao seu redor. Falamos também de responsabilidade. Muitos trabalhadores da luz carregavam um antigo acordo de que a empatia exigia consertar. Esta estação ensina uma responsabilidade mais gentil. Presença, bênção, testemunho coerente. Vocês podem sentir a dor de alguém e mantê-lo em graça. Podem ver um medo coletivo e manter o campo em confiança. Essa forma de serviço carrega poder, porque retira a autoridade da história externa e coloca a autoridade no campo unificado. A compaixão permanece essencial, e a compaixão prospera com limites. Limites formados através da ressonância permitem que vocês se importem profundamente enquanto permanecem centrados. Vocês podem ouvir, podem reconhecer, podem validar a experiência humana e ainda podem manter a verdade mais profunda do ser sob a história. Esta é a arte do curador. Vocês encontram a pessoa com bondade e mantêm a presença da graça como a verdadeira atmosfera na qual a transformação se desdobra. Quando testemunharem a discórdia, permitam que sua consciência se eleve ao olho da presença. Desse olho, o mundo exterior se torna efeito, em vez de causa. Desse olho, vocês reconhecem o domínio como um estado interior, uma governança silenciosa, que pertence à unidade. Nessa governança, vocês mantêm a verdade do ser para si e para os outros. Totalidade, orientação, suprimento, despertar. É por isso que sua bênção silenciosa importa mais do que argumentos. A bênção carrega frequência, e a frequência reorganiza a experiência. Em sua antiga linguagem mística, vocês ouvem um ensinamento sobre o domínio. A autoridade vive no olho da presença. Quando vocês descansam nesse olho, as condições externas perdem sua capacidade de ditar seu estado interior. Uma arma, um boato, uma manchete, um diagnóstico, uma ameaça, uma ideologia, cada um como um efeito se movendo através da mente coletiva. No campo unificado, o efeito recebe seu significado da consciência. Então vocês colocam sua atenção no olho da presença e sentem a governança silenciosa da unidade, organizando sua resposta. Pratiquem isso de maneira simples. Antes de entrar em um lugar lotado, expirem no coração e sintam sua própria luz. Enquanto ouvem alguém compartilhar uma história pesada, mantenham uma parte da atenção em seu peito, sentindo calor e estabilidade. Após a exposição a mídias intensas, saiam, toquem em uma árvore, bebam água e retornem a atenção à respiração. Essas práticas apoiam sua sensibilidade como um presente, em vez de um fardo. Um simples ritual diário fortalece essa maestria. Ao nascer do sol ou antes de dormir, imaginem a grade planetária como fios de luz e imaginem seu coração como um nó dentro dela. Expirem lentamente e ofereçam 3 bênçãos. Uma para seu corpo, uma para seus entes queridos, uma para o coletivo humano. Sintam a bênção como calor no peito e deixem que o calor se torne sua transmissão.
Esta prática transforma a sensibilidade em serviço e mantém seu campo limpo. Amados, o aumento da sensibilidade coletiva os prepara para uma mudança ainda mais sutil. A orientação começa a emergir através da ressonância, em vez da busca. À medida que vocês testemunham o mundo com um coração firme, aprendem a ouvir interiormente por direção, e a direção chega como um conhecimento calmo. Então passamos da percepção coletiva para a orientação interna, e mostramos como a direção surge através da quietude, e o desejo relaxa a insuficiência. À medida que aprendem a testemunhar o campo coletivo com estabilidade, um novo tipo de orientação se torna óbvio. Ciclos anteriores treinaram a busca. Busca por respostas, busca por sinais, busca por certeza através de confirmação externa. Nesta estação, a orientação surge através da quietude. A direção emerge através da ressonância. O coração se torna um instrumento e o campo unificado se torna o professor. A orientação muitas vezes aparece após o silêncio. Uma mente cheia de perguntas cria muitos caminhos e poucas respostas. Um coração descansando na presença cria poucos caminhos e respostas claras. Então vocês começam a notar que a clareza chega após a meditação, após uma caminhada, após o sono, após a respiração, após um simples momento de gratidão. A quietude permite que a inteligência mais profunda fale. Pensem na quietude como um diapasão. Quando vocês batem no diapasão, a sala começa a ressoar em uma nota clara, e tudo o que entra em conflito com essa nota se torna óbvio. A quietude funciona da mesma maneira dentro do seu sistema. Alguns minutos de presença silenciosa definem sua frequência interna, e as perguntas dispersas da mente começam a se organizar em torno de um fio coerente. É por isso que a orientação muitas vezes chega quando vocês param de procurar e começam a ouvir. À medida que essa inteligência profunda fala, a dependência de confirmação externa diminui. Vocês sentem um conhecimento assentado antes que alguém concorde. Sentem uma direção mesmo, quando amigos oferecem opiniões diferentes. Isso apoia a conexão, cria soberania, e a soberania apoia relacionamentos autênticos. Quando seu sim vem de dentro, seu sim carrega integridade, e a integridade se torna um ímã para companheiros alinhados. Impulsos direcionais chegam como certeza calma. Essa certeza parece mais silenciosa do que a excitação. Parece um calor constante no peito, uma respiração relaxada, um puxão gentil que continua por dias, em vez de se acender por minutos. Muitos de vocês aprendem a confiar nessa certeza calma. E ao confiarem nela, sua vida se simplifica. Vocês param de colecionar opções e começam a escolher aquela que sustenta a coerência. A ressonância substitui a instrução como orientação. Em vez de receberem longas listas de passos, vocês recebem um tom, uma energia, uma sensação sentida do que se encaixa. Vocês podem se sentir atraídos por certos livros, certos professores, certas paisagens, certos meios criativos, certas amizades, certas formas de serviço. Essa atração é frequência chamando frequência. Quando vocês seguem a ressonância, seu caminho se organiza com elegância. Sincronicidades ainda aparecem e permanecem úteis. Um símbolo se repete. Uma frase chega em 3 lugares. Uma pessoa menciona o mesmo tópico que vocês carregaram em oração. No entanto, a orientação mais profunda permanece interna. O símbolo aponta para dentro. A repetição os convida a sentir. Então vocês recebem o sinal externo como confirmação do conhecimento interno. E o conhecimento interno permanece a fonte. Um impulso diminuído para fazer perguntas prematuramente aparece. Anteriormente vocês podem ter buscado respostas
no momento em que um desafio aparecia, porque a mente equiparava incerteza com perigo. Nesta estação, vocês aprendem que a prontidão molda a clareza. As respostas amadurecem dentro do coração, como a fruta amadurece na árvore. Então vocês permitem tempo para o amadurecimento, e nesse permitir, a sabedoria chega. A confiança se desenvolve no tempo da própria clareza. Essa confiança é uma forma de maestria, porque os coloca em parceria com a biblioteca viva. Quando vocês confiam no tempo da clareza, param de forçar decisões e começam a sentir as decisões chegarem. Essa chegada muitas vezes vem com simplicidade. Uma ligação, um convite, uma ideia, um reconhecimento silencioso. A simplicidade é a assinatura da orientação alinhada. A orientação também se torna coletiva quando muitos de vocês praticam a quietude. Uma comunidade de corações coerentes muda o campo de probabilidade de um bairro. As escolhas se tornam mais gentis, os conflitos se suavizam, a criatividade aumenta. Portanto, sua escuta interna serve mais do que seu caminho pessoal. Torna-se uma tecnologia silenciosa para a humanidade. Uma maneira de convidar a próxima era através da intenção coerente. Aqui tecemos o ensinamento da graça, diretamente na orientação. O desejo relaxa a insuficiência, e a suficiência abre o canal. Quando o desejo é alto, ele puxa a atenção para fora. Quando a suficiência é estável, a atenção repousa para dentro. Do descanso interior, a orientação emerge como lembrança de identidade. Vocês se lembram de quem são e se lembram do que vieram oferecer. Essa lembrança parece um lar dentro do peito. A renúncia ao apego fortalece essa fonte. Quando vocês liberam a necessidade apertada de controlar os resultados, sentem uma corrente mais suave sob a vida. Uma corrente que carrega suprimento, proteção e tempo. Isso é graça. A graça chega no momento em que vocês descansam em suficiência e permitem que seu eu mais profundo se mova através de vocês. E os dons aparecem como reflexos naturais, de maneiras que se encaixam lindamente em seu caminho. Desta suficiência, a orientação chega de forma limpa. Às vezes, uma frase surge em seu coração. Um pedido para lembrar sua radiância original, a consciência que vocês carregavam antes que as histórias de separação moldassem sua identidade. Essa ascensão é a própria orientação. Ela os atrai para a consciência do Pai, o campo de unidade onde vocês se sentem coerdeiros da vida. Quando essa lembrança os toca, as decisões se simplificam e o próximo passo parece um retorno ao seu próprio lar silencioso. Vocês podem praticar essa lembrança na vida diária. Quando estiverem diante de uma escolha, coloquem a atenção no coração e perguntem qual opção aumenta a coerência. Em seguida, ouçam a ressonância, a opção que traz abertura, calor e clareza. Sigam essa opção em um pequeno passo e depois pausem novamente. Seu caminho se desdobra em uma série de passos coerentes, e cada passo revela o próximo. Criem um santuário simples para a orientação. Escolham um momento diário, mesmo que 5 minutos, onde se sentem com a respiração e o foco no coração, e façam uma pergunta: qual é o meu próximo passo mais coerente? Em seguida, escrevam a primeira frase que chegar. Tratem essa frase como uma semente. Reguem-na com uma pequena ação. Com o tempo, vocês constroem um relacionamento com a orientação, e o relacionamento se torna mais estável do que qualquer opinião externa. Amados, a direção que emerge através da quietude os prepara para uma ternura ainda mais profunda. A sensação de lar começa a mudar de lugar para estado. À medida que a orientação se torna interna, a saudade de casa se transforma em ressonância.
e o pertencimento se torna uma frequência que vocês carregam. Então passamos da orientação para o anseio que muitos de vocês sentem e mostramos como o lar se torna coerência dentro do seu próprio ser. Com a orientação se tornando agora mais interna, muitos de vocês sentem um anseio que a mente tem dificuldade em nomear. Alguns chamam de saudade de casa, alguns chamam de solidão, alguns chamam de uma dor por um lugar que parece mais verdadeiro do que o mundo ao seu redor. Nós honramos esse anseio porque ele carrega memória, e a memória carrega direção. Esse anseio é um sinal de ressonância, buscando ressonância. Para muitas sementes estelares, a ideia de lar começou como uma memória estelar, uma sensação de pertencimento a um campo de frequência de clareza, bondade, compreensão telepática e propósito compartilhado. Na Terra, a densidade pode parecer ruidosa e vocês podem se sentir diferentes, mesmo amando profundamente a humanidade. Então, o anseio surge, mas o ensinamento mais profundo desta estação revela o lar como um estado, em vez de uma geografia. O anseio muitas vezes aponta para a ressonância interna. Vocês sentem a dor suavizar durante momentos de profundo alinhamento. Durante a meditação na natureza, durante o fluxo criativo, durante conversas genuínas, durante um serviço que parece alegre. Essa suavização revela que o lar vive dentro da coerência. Quando a coerência está presente, o sistema nervoso descansa. Quando a coerência está presente, o coração se abre. Quando a coerência está presente, a mente se aquieta. Então vocês cultivam o lar como uma frequência que carregam. A estranheza do tempo e a saudade de casa muitas vezes viajam juntas. Quando o velho relógio se suaviza, vocês sentem o velho mundo se suavizar, e a mente procura as âncoras familiares que antes usava. O anseio que vocês sentem é a alma oferecendo uma nova âncora, a ressonância. Então, sempre que o tempo parecer esticado ou irreal, retornem à coerência sensorial. Pés no chão, respiração no peito, atenção no coração. Porque o corpo é uma porta para a frequência do lar. O pertencimento se torna um estado interno. Anteriormente, vocês podem ter buscado pertencimento através de grupos, papéis, relacionamentos e aprovação. Agora, o pertencimento surge através do autorreconhecimento. Vocês conhecem sua própria luz, sentem sua própria presença, confiam em sua própria orientação. A partir desse reconhecimento, vocês podem entrar em qualquer ambiente e sentir um lar tranquilo por dentro. Mesmo enquanto permanecem sensíveis ao campo coletivo, à medida que o lar se torna interno, a comunidade se reorganiza através da frequência. Amizades antigas podem se suavizar. Novas conexões podem aparecer rapidamente. Vocês podem conhecer alguém e sentir uma familiaridade imediata, como se seus campos se reconhecessem antes que suas biografias trocassem detalhes. Isso é reconhecimento de frequência. Ele carrega eficiência, carrega alívio. A biblioteca viva organiza esses encontros à medida que sua coerência se estabiliza, porque a coerência atrai coerência. A triagem de relacionamentos faz parte deste retorno ao lar. Algumas conexões desaparecem porque foram construídas em versões antigas de vocês. Esse desaparecimento pode ser sensível e a sensibilidade carrega sabedoria. Vocês abençoam o passado, honram o que foi compartilhado e permitem espaço para o que se encaixa agora. Então novas conexões aparecem, que correspondem à sua vibração atual. E essas conexões parecem fáceis, porque repousam na ressonância mútua, em vez de na performance. Alguns de vocês sentem a memória da consciência pré-separação. Uma oração surge espontaneamente.
um pedido para retornar à glória que vocês carregavam, antes que o mundo de papéis e esforços moldasse a identidade. Essa memória parece um puxão suave em direção à unidade, à consciência do Pai, ao campo onde o eu e a fonte parecem uma única respiração. Esse puxão é sagrado. Ele o chama para uma comunhão mais profunda. E a comunhão se torna o remédio para a saudade de casa. Vocês podem ancorar a frequência do lar através de rituais simples. Uma vela e uma oração. Uma xícara de chá segurada com reverência. Uma música que abre o coração. Um diário onde vocês falam com seu eu superior. Um pequeno altar com pedras, folhas, água ou símbolos que os lembram da unidade. Esses rituais comunicam segurança ao corpo, e a segurança permite que o anseio se transforme em calor, o calor que se torna sua transmissão para o mundo. A saudade de casa diminui à medida que a presença substitui o esforço. Quando vocês descansam em suficiência, se sentem amparados. Quando descansam na graça, se sentem supridos. Então a companhia se torna um presente em vez de um requisito. E a solidão se torna um santuário em vez de uma punição. Deste lugar, vocês se relacionam com as pessoas com mais suavidade, porque se relacionam a partir da plenitude interior. Os relacionamentos adicionam alegria e espelham a ressonância. E sua coerência permanece estável e brilhante em todas as estações. Agora notem como o anseio muda quando vocês oferecem a si mesmos uma companhia gentil. Falem gentilmente com seu próprio coração. Caminhem na natureza como se a terra os estivesse acolhendo. Deixem sua respiração se tornar uma amiga. Essa autocompanhia desperta uma verdade mais profunda. Vocês carregam o lar onde quer que vão. A partir dessa verdade, a viagem parece mais leve. Os relacionamentos parecem mais livres. E o futuro parece uma reunião contínua com a família estelar e a humanidade. Este desejo por comunidade permanece e ele se refina. Vocês começam a buscar ressonância em vez de familiaridade. Escolhem amizades onde a verdade é bem-vinda, onde os sistemas nervosos podem relaxar juntos, onde a criatividade é apoiada, onde a bondade parece natural. Esses relacionamentos parecem família estelar, mesmo quando se formam na Terra, porque carregam a frequência do lar. À medida que sua frequência de lar se estabiliza, vocês se sentirão atraídos a criar círculos de coerência. Uma meditação compartilhada com amigos, uma reunião gentil, um bate-papo em grupo que centra a bondade, um projeto criativo que serve à comunidade. Esses círculos importam. Eles semeiam a nova grade da Terra através da vida cotidiana. Quando vocês se reúnem em ressonância, lembram-se mais de si mesmos, e os outros se lembram mais de si mesmos. E a sensação de lar se expande do individual para o coletivo. Oferecemos uma prática para este anseio. Quando a dor surgir, coloquem a mão no coração e falem interiormente: o lar vive aqui. Respirem até sentirem calor. Em seguida, imaginem esse calor se estendendo ao seu redor, como uma esfera macia. Levem essa esfera para o seu dia. Esta prática treina o corpo a reconhecer a coerência como lar e convida a comunidade alinhada a encontrá-los através da ressonância. Amados, à medida que o lar se torna coerência, vocês se tornam uma presença estabilizadora para os outros. Vocês irradiam pertencimento em espaços onde o pertencimento parece escasso. Essa radiância prepara a âncora final desta transmissão. O protocolo de integração de simplicidade, presença e participação gentil, onde a graça se torna vivida, onde o poder repousa no olho do ser, e onde seu caminho continua com estabilidade e alegria. Vocês caminharam conosco através da curva do tempo, da pausa coletiva, da nova alfabetização do corpo, da remodelação da motivação,
da ressincronização dos sinais internos, da conclusão de fios, da ampliação da percepção coletiva, do surgimento da orientação e da transformação da saudade de casa em ressonância. Agora colocamos a âncora final em suas mãos. Um protocolo de integração de simplicidade, presença e participação gentil. Este protocolo o serve agora e o servirá nos meses seguintes, porque transforma o insight em corporificação. A simplicidade se torna um remédio. Seu mundo oferece estímulos infinitos, e os estímulos carregam frequência. Quando os estímulos se tornam excessivos, o sistema nervoso se dispersa. Quando os estímulos se tornam curados, a coerência cresce. Então vocês escolhem menos vozes, menos telas, menos conflitos, menos obrigações que drenam. Escolhem ambientes que parecem estáveis. Escolhem conversas que parecem gentis. Escolhem práticas que os retornam ao coração. A simplicidade também inclui a simplicidade do desejo. O desejo pode se tornar um projetor barulhento, lançando a atenção para fora em busca de conclusão. Quando vocês descansam em suficiência, o desejo relaxa e o sistema nervoso se assenta na confiança. A partir dessa confiança, vocês se relacionam com dinheiro, comida, companhia e sucesso, com facilidade, porque se sentem supridos por sua conexão interna primeiro. Então as formas externas chegam como reflexos de uma plenitude interior, e a vida parece mais gentil. Ritmos suaves restauram a corporificação. O corpo integra a luz através do descanso, hidratação, movimento e ritmo consistente. Caminhadas, alongamentos, luz solar, refeições nutritivas, sono cedo, trabalho com a respiração e tempo na natureza se tornam tecnologias profundas. Cada ritmo gentil sinaliza segurança ao corpo, e a segurança permite que o corpo conduza mais informações. Quando o corpo conduz mais informações, a intuição se fortalece e a orientação se clarifica. A participação se torna sem esforço, quando o esforço é liberado. Vocês ainda agem, ainda criam, ainda servem. No entanto, a ação surge do sim silencioso, da coerência, em vez da pressão. Isso é participação gentil. Fazer o que alinha, deixar o que dispersa, confiar no tempo do próximo passo. A participação gentil constrói longevidade. E a longevidade importa para os trabalhadores da luz, que vieram para ancorar a nova era. A integração se completa além da explicação narrativa. A mente ama histórias. A mente ama razões. A mente ama resolver. No entanto, muitas de suas atualizações ocorrem abaixo da linguagem. Elas ocorrem nas células, no sistema nervoso, no corpo energético, no campo da consciência. Então vocês permitem o mistério, permitem o silêncio, permitem o descanso. Nesse permitir, a inteligência mais profunda organiza sua vida com graça. Lembrem-se do que muitos curadores aprendem através da experiência. A presença que vocês incorporam muda mais do que as ideias que recitam. Os conceitos abrem portas e a presença os carrega através da porta. Quando vocês descansam profundamente o suficiente para sentir o campo unificado, o corpo se suaviza, a mente se aquieta e a harmonia se expressa. Então vocês escolhem práticas que entregam presença. Respiração do coração, sentar-se em silêncio, gratidão, natureza, música, oração que escuta. A presença se torna a verdadeira tecnologia desta era. A gentileza é eficiência inteligente. A gentileza reduz o atrito. A gentileza aumenta a receptividade. A gentileza estabiliza o coração. Muitos de vocês foram ensinados a equiparar intensidade com progresso. Nesta era, a gentileza se torna velocidade, porque mantém seu sistema coerente. Um sistema coerente se move mais longe, com menos esforço, e permanece disponível para a criatividade e o amor. Viver como uma presença estabilizadora
se torna serviço. Pequenos gestos mudam uma linha do tempo, com um poder surpreendente todos os dias. Um coração coerente em um supermercado muda a atmosfera. Um ouvinte calmo em uma discussão familiar muda o tom. Um professor gentil em uma sala de aula muda o futuro de uma criança. É assim que a nova grade da Terra se forma, através de vidas comuns, infundidas com uma coerência extraordinária. Então, vocês honram sua radiância silenciosa como contribuição. Aqui trazemos o ensinamento da graça à sua forma mais simples. Retirem a autoridade das condições externas, colocando a autoridade no olho da presença. Quando vocês descansam no olho, sentem o domínio como governança interna, e os eventos externos se tornam ondas se movendo através da mente coletiva. Vocês podem testemunhar uma manchete, um boato, um conflito, um diagnóstico, e podem permanecer centrados porque se lembram de que a consciência molda a experiência. Então vocês escolhem sua consciência deliberadamente. Graça, confiança, coerência, amor. O medo se transforma quando vocês retiram a atenção dos objetos e colocam a atenção na fonte interior. O medo coletivo muitas vezes migra de um tópico para o outro, buscando uma superfície na qual pousar. Sua maestria aparece como uma escolha estável. Vocês mantêm seu centro. Respiram, lembram-se do olho da presença e deixam a onda passar. Quando muitos de vocês vivem desta forma, o medo perde tração no campo coletivo e a criatividade humana encontra um canal mais claro. A realocação da identidade completa esta âncora. A personalidade é um traje útil para navegar na Terra, e a presença é seu verdadeiro lar. Quando vocês realocam a identidade para a presença, o suprimento parece mais próximo, a orientação parece mais clara, e o medo perde seu combustível. A presença carrega a sensação de ser amparado, e a partir do amparo, vocês agem com bondade e coragem. Essa realocação transforma a espiritualidade em vida diária, porque cada momento se torna uma oportunidade de viver como o olho da unidade. Usem uma frase simples, como uma ponte de volta à presença, sempre que a vida parecer intensa. Eu vivo pela graça. Deixem a frase pousar no peito. Deixem-na suavizar a respiração. Deixem-na lembrar ao sistema nervoso que o apoio existe no nível do ser. Então deem um passo coerente. Bebam água. Saiam. Enviem uma mensagem gentil. Descansem. Criem. Orem. Esses pequenos passos se somam em estabilidade. E a estabilidade se torna sua oferenda. Vocês caminham como pontes entre mundos, traduzindo a lembrança estelar em bondade humana e a coragem humana em despertar planetário, um dia comum de cada vez. Hoje, amados, nós os abençoamos enquanto caminham adiante. O tempo continua a se curvar a seu favor. O corpo continua a aprender sua linguagem luminosa. A motivação continua a se reorganizar em ressonância. Os fios continuam a se completar. A orientação continua a surgir através da quietude. O lar continua a se revelar como coerência dentro de vocês. Mantenham a simplicidade como sua bússola. Mantenham a presença como seu lar. Mantenham a participação gentil como seu caminho. E ao viverem essas âncoras, vocês se tornam a própria mensagem, uma transmissão viva de graça para a humanidade. Eu sou Valir, dos emissários pleiadianos, e somos abençoados por estar com vocês, neste momento agora.